meus marrentos, tudo bem com vocês? E aí, quero saber como que vocês digeriram essa notícia, né? Acordamos segunda-feira com a notícia maravilhosa para alguns, para a minoria e principalmente dos meus alunos não tão boa, né? Não gostaram. Nossa prova foi adiada, né? Então passou do dia 18 de setembro para o dia 6 de novembro. Um prazo excelente, tá? Para quem não estava se sentindo seguro para fazer essa prova ainda. Para quem precisava intensificar os estudos em algumas disciplinas, em alguns assuntos de determinadas disciplinas. Então, esse é o momento. Galera, faço isso em tudo na minha vida. De que forma eu posso tirar proveito dessa situação, tá? De que forma eu posso trazer algo positivo de acordo com uma adversidade apresentada. Galera, isso é algo que vocês têm que levar para a vida de vocês. Por exemplo, a pandemia. Só estou aqui com vocês hoje, só trabalho com o online, que eu me encontrei, que eu amo, que eu montei a minha empresa por conta da pandemia, né? De que forma eu posso melhorar a minha vida por conta desse problema que a gente está passando, por conta desse momento, sabe? Vou ter que ficar em casa, não vou poder sair para nada. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou colocar meus planos, os meus projetos, tirar todos do papel e colocar em prática, que é algo que eu queria sempre, né? Trabalhar, conseguir entregar o meu conhecimento, trabalhar na minha empresa, sabe? Parar de dar aula aí para cursinhos, para escolas e trabalhar com mais alunos, atender o Brasil todo, e foi por meio da pandemia que apareceu essa oportunidade. Eu agarrei, graças a Deus, tem sido um sucesso e com certeza não paro mais, né? Então, assim, eu faço isso em tudo que aparece na minha vida. Então, esse é o momento, galera, de quem ainda não estava se sentindo seguro na hora de fazer os simulados, as questões, intensificar, igual eu falei, e principalmente a redação. Tem muita gente que estava negligenciando a redação, apareceram vários alunos, inclusive, para entrar para a minha mentoria, para a plataforma, mas eu já tinha encerrado as vagas, graças a Deus a turma ficou lotada, foi uma turma enorme, né? Alguns alunos já terminaram os seus estudos, já terminaram de produzir os seus textos de acordo com o pacote contratado, inclusive na segunda-feira alguns alunos entraram em contato comigo, né, que tentaram aí entrar para a plataforma e não conseguiram, para saber se eu ia continuar com o curso. Eu disse que não continuaria, porque eu preciso cuidar de outras turmas, preciso cuidar de outros editais, mas gente, a procura foi tão grande que eu não tive como parar mesmo, tá? Então, o que eu fiz? Eu continuo com a turma, então nós vamos continuar até o dia 5 de novembro com as mentorias, com as correções, tá? Então, vocês vão ter acesso a 7 propostas de redação de acordo com o edital, tá? Seguindo lá o conteúdo programático do edital, porque o assunto, o tema da nossa redação já está previsto em edital, tá? Então, todos os temas que eu elaborei foram de acordo com o SINASE, de acordo com a portaria, de acordo com o ECA e principalmente de acordo com a característica do Instituto AOCP quando ela cobra esse tipo de prova, tá? Esse tipo de discursiva nesse formato que vocês já estão vendo aí como é, tá bom? Então, sim, vou continuar, né, atendendo a pedidos, o que vocês não me pedem chorando, que eu não faço sorrindo, né, então não tem como deixar os alunos que ainda não conseguiram treinar na mão, e os alunos que faltaram algumas redações, né, que já estão sendo mentorados por mim. Falei, galera, calma, vamos dar um jeito, a prof aumentou aí o seu horário de trabalho durante a semana, para não deixar os meus meninos da PC Goiás na mão, e também não deixar de atender vocês e continuar para vocês ficarem ainda melhores na discursiva. Eu quero no mínimo, tá, ó o compromisso que eu tô fazendo com vocês, hein, quero no mínimo 4 gabaritadores nessa turma, ó, se eu não me engano aí vai dar uns 5%, né, dá pra fazer, não dá? Por que dá, gente? Galera, nós já temos um conteúdo, o assunto da prova, o tema da redação já está previsto em edital. O que a gente não sabe ainda é o que? É o recorte.
recorte, correto? O recorte a gente não sabe ainda, tá? Mas a gente já sabe o assunto da redação. São 30 pontos destinados ao conteúdo, né? O seu conhecimento técnico-científico sobre a matéria, e você tem que ter, também é algo que vai ser cobrado para a sua objetiva. Então é mais fácil de estudar quando é discursiva, já vem um assunto que também vai ser cobrado na objetiva. Você não tem que tirar um dia ali no seu cronograma de estudos para estudar assuntos sobre redação, estudar sobre atualidades, tá? Olhar um assunto ali, um tema que pode cair, pesquisar. Não precisa disso, tá? Igual acontece com os meninos que a redação é cobrado temas da atualidades, né? Eu sempre coloco no cronograma de estudos dele um dia para estudar sobre atualidades e assuntos, e enfim, né? Não é o nosso assunto da aula de hoje. Então, vai ser mais tranquilo para vocês. São 30 pontos só para isso, galera. 10 pontos sobre o tema. Não tem como você ir muito bem sobre o assunto cobrado, né? Demonstrar conhecimento técnico, científico excelente sem abordar exatamente o tema, né? Totalmente ligado. Então, nós temos 40 pontos aí, ó, para entrega do conteúdo, que é algo que vocês precisam saber. O restante é a parte do senso crítico, e eu vou falar isso com detalhe aqui com vocês hoje, tá, gente? Porque isso é muito importante. É uma redação mais técnica, sim. É uma redação que você tem que demonstrar um conhecimento amplo sobre o assunto cobrado, mas a banca, ela não quer Ctrl+C, Ctrl+V da lei, tá? A banca, ela não quer simplesmente que você replique a lei ali na sua redação. Ela quer que você demonstre um senso crítico, ela quer que você traga, que você expresse um posicionamento a respeito daquele assunto, e não sou eu que estou falando, isso é o edital que está falando pra gente, tá? Ela quer que você demonstre um senso crítico ali sobre o que está sendo cobrado, tá? Ela quer isso do candidato, ela não quer um candidato que está somente decorando leis e vai passar isso tudo lá pro papel no dia da prova, e vou explicar isso para vocês. E a gente tem mais 4 pontos que é destinado à legibilidade, coerência, estrutura da sua redação, que é muito importante, e claro, a escrita, né? Atendimento à norma culta da nossa língua. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula? Hoje eu vou apresentar para vocês um dos padrões de resposta que está lá no meu curso, para ajudar a galera que, infelizmente, não pode pagar por uma mentoria, né? Para ter ali um acompanhamento de um profissional. E eu tô aqui, o meu canal é para ajudar vocês, ele foi feito para isso. Então, eu vou trazer aqui um modelo de um padrão de resposta que tem lá no meu curso. Vou explicar para vocês como desenvolver, juntamente com um tema aqui também, para vocês já poderem treinar. E claro, gente, não é só esse, tá? Tem um outro tema que eu já coloquei lá no meu Instagram, que foi um dos primeiros temas, se eu não me engano, é o segundo tema, se a memória não me falha, que está na minha plataforma, juntamente com o padrão de resposta para vocês treinarem, gente. Fala que tem uma professora mais boazinha nesse YouTube aqui. Não adianta falar que tem, porque não tem. Então, além desse que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, tem um lá no meu canal também, lá no meu Instagram, tá? @profdanimar. Já está me seguindo lá? Não é meu seguidor? Tá perdendo conteúdo, tá perdendo modelos de redação, tá perdendo informações sobre concursos, sobre recursos, datas, tá bom? Segue a Prof lá, eu sou professora de língua portuguesa, eu sou especialista em provas discursivas, independente de banca, independente de formato, questão discursiva, texto expositivo, dissertativo, argumentativo, tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, vou deixar também a minha central de atendimento aqui nos comentários, tá bom? Então, depois de tantas explicações, né, e tanto papo, a gente vai apresentar aqui agora a redação para vocês. Vou apresentar os tópicos, o modelo de redação, e vou explicar detalhadamente como vocês têm que desenvolver de acordo com o conhecimento que vocês têm que ter. É obrigatório, tá, gente? Conhecimento, vocês têm que saber ECA de frente para trás, de trás para frente, SINASE de frente para trás, de trás para frente, e a portaria também, tá? Tem que saber sobre o CONANDA e tudo certinho, tá? O PIA, medida socioeducativa, diferenciar criança de adolescente, ok? Tem que saber desenvolver tudo isso e, por meio desse conhecimento, apresentar um senso crítico, tá? Tem que apresentar a argumentação, ok? E tem que ali
com essa argumentação, ela tem que ter a possibilidade de convencer o seu interlocutor, tá? Está no edital, viu, galera? Não vamos negligenciar, porque a galera fica, 40 pontos é só para conhecimento técnico científico. Então, eu vou largar essa palhaçada para lá e vou focar aqui em decorar essa lei, chegar lá, eu entrego Ctrl+C e Ctrl+V, e garanto os 40 pontos. Se eu tirar 40 pontos nessa redação, eu vou pra galera. Vai, esse é o compromisso que eu faço com os meus alunos, né, lá na minha mentoria, no mínimo 40 pontos nessa redação, que é o nosso 80%, né? Só que o que garante que no dia da prova você simplesmente vai conseguir abordar, entregar tudo que a banca está exigindo de você? Nada garante, né? Então a gente não pode negligenciar nada. Se a gente escorregar, esquecer de entregar alguma coisa, dali dentro daqueles 6 pontos a gente consegue mais 4 pontos que você negligenciou, né? 4 pontos é muita coisa, a gente eleva classificações assim, sem comentários, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar a redação aqui para vocês agora. Então, galera, como prometido, essa é uma das propostas, tá? Antes de falar sobre as propostas, eu quero falar algo muito importante para vocês também, tá? Com relação à forma que a banca pode cobrar o tema, tá? Da sua redação. Ela pode colocar uma situação hipotética, tá? Coloca lá, conta uma historinha para vocês, e de acordo com essa historinha, ela coloca os tópicos, tá? A última prova que foi cobrada, os mesmos critérios, o mesmo formato que está sendo para a prova de vocês, porém lá era cobrado com 40 linhas, foi dos meus alunos do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, tá? Então foi cobrado da mesma forma que está no edital, tá? Os mesmos critérios, iguaizinhos, a diferença foi a nota, tá? E foi cobrado deles 5 tópicos, foram cobrados ali na prova. Tá? Então, eu acredito que o de vocês vão ser ali entre 3 a 4 tópicos que vão ser cobrados, tá? Pode vir uma situação hipotética, pode vir uma notícia, tá? Um caso que aconteceu aí de um ato infracional de um adolescente, um caso que aconteceu em uma escola pública, tá? Que seja abordado um assunto sobre o conselho tutelar, por exemplo, vai trazer lá uma história, uma notícia, ou traz um fragmento de alguma das leis e pede para vocês completarem o conhecimento por meio dos tópicos que a banca vai cobrar, enfim, tá? Tem várias formas da banca cobrar. O que a gente tem certeza é que vai ser um conteúdo técnico, né? E a gente também tem certeza do assunto que pode ser cobrado ali. O ECA é gigantesco, tá, gente? O SINASE nem tanto, o SINASE é grande, mas nem tanto, mas o ECA é gigantesco, a portaria é bem pequenininha, mas tem muita coisa ali, a gente tá indo pelo que pode ser de acordo com a atribuição do cargo, tá? Mas assim, podem ser cobrados vários assuntos. A banca pode misturar, tá? Cobrar na mesma prova ECA e SINASE, ou ela pode cobrar só SINASE, ou ela pode cobrar só ECA, tá? Então, assim, a gente está trabalhando sempre com essa perspectiva, eu estou trabalhando sempre dessa forma com os alunos, para que vocês não sejam pegos de surpresa, tá? Caiu qualquer tema, de qualquer forma, com 4 tópicos, com 3 tópicos, vocês saberem desenvolver de qualquer forma e irem, sair de lá rindo e rindo à toa dessa prova. Estudar o CPE é isso daqui? Meu filho, eu preparei com a prof. Dani. Eu não tenho nada disso daqui me surpreende. Sei escrever de qualquer forma que você cobrar. Então, o meu objetivo aqui com vocês é esse, tá? Então, outra coisa, em relação aos tópicos, tá? Então, se a banca cobrar 4 tópicos, galera, dificilmente você vai conseguir produzir ali uma introdução, você vai conseguir fazer um parágrafo de conclusão, porque tem gente que vem com aqueles tópicos, mistura tudo em um parágrafo, e mistura 2 tópicos em outro parágrafo, e aí faz introdução, faz conclusão, o texto vira uma bagunça. E outra coisa, gente, são 30 linhas só, não dá para entregar um conhecimento amplo e profundo do assunto, porque redação técnica você tem que demonstrar o máximo de conhecimento possível de acordo com o que está sendo cobrado ali, ainda criar a introdução, ainda criar a conclusão, não dá para fazer isso, tá? Então, o objetivo principal aqui, que é o que eu falo com os meus alunos na mentoria, é mirar nos 40 pontos, tá? É mirar nos 40 pontos,
Na hora de fazer o projeto de texto seus ali, você coloca tudo que você pode falar. Eu sei o artigo, eu sei a lei do que tá falando aqui. O que mais que eu posso entregar aqui? O que mais eu sei? Eu sei de alguma reportagem? Eu sei de uma autoridade sobre esse assunto? O que mais? O que eu sei? Vai puxando da cabeça, entregando o máximo que vocês podem entregar sobre o que está sendo cobrado ali, tá? E aí depois a gente vai pensar em demonstrar senso crítico, em argumentar. Isso sempre vai ficar em segundo plano, ok? Porque a gente tem que ir de acordo com o quê? Com a prioridade. O que é prioridade pra gente? Nota, né? Então, o que vale maior pontuação são os 40 pontos, totalmente ligado, né? Os 30 ali com os 10, os dois critérios, e depois a gente vai, se der pra entregar, a gente entrega argumento. Mas igual eu falei, gente, eu tô treinando meus meninos exatamente pra gente não negligenciar nada, tá? Conseguir entregar um conhecimento amplo, trazer senso crítico, argumentação, fazer com que você convença o corretor no momento da escrita de acordo com os argumentos que você vai apresentar, com o seu posicionamento, tá? Então, meu objetivo sempre é mirar nos 50, tá? Se tudo der errado, a gente acerta 45, tá tudo certo, beleza? Então, vamos lá, gente. Era importante eu falar a forma como a banca vai cobrar, né? Então, pronto, aqui é o nosso tema. Esse modelo aqui que eu tô apresentando para vocês é um modelo que está com 3 tópicos, tá? Mas lá na minha plataforma, como eu falei com vocês, a gente tem 7 opções de temas para vocês treinarem. E eu tenho alguns com 4 tópicos também, tá? Eu quero que vocês treinem de todas as formas. Aqui, gente, o que foi feito por mim, tá? Essa é uma redação que foi escrita por mim. Deixa eu só tentar marcar minha canetinha aqui, para eu marcar aqui com vocês. Ó, então aqui, ó, é uma redação que eu fiz uma introdução e um parágrafo para cada tópico, tá vendo? Esse daqui, ó, deixa eu só ver que não deixar. Tem esse, quer ver? Deixa eu só pensar se é essa redação aqui, ó. Esse parágrafo aqui, por exemplo, ele ficou maior porque eu quis entregar tudo, tá? Mas o aluno, ele não ia conseguir, por exemplo, fazer uma redação desse tamanho, igual tá aqui, dentro de 30 linhas, tá? Eu sempre faço o manuscrito primeiro, eu gosto de treinar a minha escrita, e depois eu passo ela pro Word para ficar mais fácil, mais didático, para os meninos imprimirem, né? Não ter essa questão de ficar tentando entender minha letra, tentando reconhecer a letra, porque esse é o papel do corretor, não é o papel de vocês, tá bom? Então, aqui, com certeza, não coube em 30 linhas. Essa redação minha deu 40 linhas, tá? Mas eu tive que colocar tudo a respeito do artigo 54 do SINASE, porque eu tinha que fazer um Ctrl+C, não, um cara crachá com os meninos, tá? Na hora de fazer a correção deles. Então, por isso que ficou um pouquinho mais extenso assim, porque eu sempre faço o padrão de resposta e bato com a redação dos meninos na hora de corrigir, para ver o que colocou, se tá faltando alguma coisa, tá? E esse daqui ele ficou mais extenso porque ele tem muita informação, ele tem uma informação total sobre o assunto aqui, e se o aluno ele entregar dessa forma aqui o conteúdo, mas ele não necessariamente desmembrar igual foi desmembrado aqui, beleza? Só por isso, tá bom? Vocês verem a redação e falar, meu Deus, não cabe em 30 linhas, essa realmente não cabe em 30 linhas, tá? Mas é só um padrão de resposta mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos começar aqui do início. O primeiro tópico que foi cobrado, conceitue o PIA, então o assunto a ser cobrado vai ser o PIA, e cite quais as medidas socioeducativas dependem desse documento. Então, aqui a gente tem um conectivo I, então, ou seja, a gente tem 2 comandos nesse tópico. Então, primeiro eu vou responder a este tópico em sua totalidade e depois eu vou responder este tópico em sua totalidade, beleza? Aqui o segundo, o que não pode deixar de constar no PIA de acordo com o artigo 54, que é o parágrafo que eu falei com vocês, e qual a diferença quando se tratar de medidas de semi-liberdade e internação. Aqui também é um tópico que tem 2 comandos, tá? Mesma coisa, a gente vai responder um primeiro e depois responde o outro. E aqui o 3, conforme o artigo 112 do SINASE, qual deve ser a composição mínima da equipe técnica aos tratar de programas de atendimento
ao adolescente. Tranquilo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler o que está sendo perguntado, o que está sendo solicitado ali, fazer o projeto de texto de vocês, né, responder tudo e depois passar para o rascunho, montando essa resposta em um formato de uma dissertação, com conectivos, dividido bonitinho, tá? Entre períodos, isso faz diferença na sua nota, tá? Professora, mas é uma redação técnica, não interessa, tá? Tem que fazer o texto bonitinho, entregar com os períodos organizadinhos, tá? Coesão está sendo avaliado aqui e a falta de coesão ou vários erros gramaticais, erros de estrutura, dificultam o entendimento. Então, por mais que você entregue o conteúdo ali em sua totalidade, se essa resposta estiver desorganizada, não tiver de fácil entendimento, lógico que não vai ser o total que você vai receber, né? Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui eu quis fazer uma introdução, por quê, gente? Porque eu preciso apresentar um senso crítico, eu preciso apresentar argumentação, eu preciso apresentar um posicionamento que convença o meu interlocutor, tá? E qual parágrafo tem essa característica de apresentar tese, que a gente chama, tá? Que é o mesmo que um posicionamento sobre o assunto. É o parágrafo de introdução, tá? Então, nessa redação aqui, eu achei importante entregar essa introdução para eu conseguir ali os meus pontinhos, ganhar os meus 6 pontinhos. É importante fazer isso no decorrer do texto também, mas, claro, se a gente tiver espaço para isso, tá? Então, gente, redação técnica, principalmente para o Instituto LCP, que cobra além da técnica, além do conhecimento técnico-científico, cobra senso crítico, não dá para fazer aquelas letras gigantes, tá? A letra tem que ser pequena, beleza? Eu já falo isso em todos os concursos e vestibulares, tá? Mas mais ainda para o Instituto LCP nesse tipo de cobrança aqui, tá bom? Então, muitos trabalhadores consideram o Plano Individual de Atendimento, PIA, tá? E colocam entre parênteses, mais uma tarefa burocrática que são obrigados a realizar. Contudo, é preciso ter em mente que se trata de uma ferramenta poderosa no alcance dos resultados esperados. Em resumo, o PIA, tá? Porque eu já coloquei o significado, então eu posso usar somente a sigla, obviamente eu não uso mais ela entre parênteses. O PIA é um importante instrumento para o acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados com ele e com sua família durante o cumprimento de medidas socioeducativas. Esse daqui é o meu posicionamento, é o meu senso crítico, tá? Falando da importância desse plano individual de atendimento. Beleza? Então, agora eu vou começar a responder, tá? O que tá me perguntando ali? Nossa, gente, toda vez eu faço isso, né? O conceito de PIA primeiro, e depois quais as medidas socioeducativas dependem nesse documento, que a gente sabe que não são todas, né? Isso daqui eu explico também aqui embaixo. Inicialmente, não se deve relatar acerca do PIA sem apresentar o seu conceito, tarefa importante e necessária para uma abordagem eficiente a respeito desse assunto. O que eu fiz aqui? Tópico frasal, tá? Falando para o meu corretor que eu vou falar aqui agora sobre o plano individual de atendimento, tá? Peraí, gente, só tá aparecendo um trem na tela aqui que tá me incomodando. Eu tenho que tirar isso daqui, senão eu não aguento. Chatice, tem hora que só Jesus. Vamos lá, então, né? Voltemos. Beleza, então aqui, ó, nesse sentido, o plano individual de atendimento está inserido na lei SINASE, que é a lei, né, coloco o nome da lei, a data certinho, o número, né, desculpa, entre parênteses. É necessário fazer isso daqui, gente? Não, tá? O que eu falo com os meus alunos sempre, eu falo para vocês também, entrega o máximo de conhecimento que você puder sobre o assunto, tá? O máximo, sabe o capítulo, sabe a lei, sabe o inciso, entrega, tá? Entrega. O que tá avaliando aqui é o seu conhecimento técnico, beleza? E constitui-se um instrumento pedagógico cuja função é direcionar as ações das medidas socioeducativas para cada jovem. Sob essa ótica, tá? O conectivo, também no bonitinho, sempre depois do ponto final, conectivo vírgula, fica evidente ser o fio condutor do cumprimento dessas medidas. Portanto, é imprescindível esclarecer que as medidas socioeducativas de execução continuada, então aqui eu já estou colocando, né? Execução continuada, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação dependem desse documento, beleza? Então, isso daqui eu já estou respondendo o segundo comando, tá? Lembre-se que, gente, cada tópico em um parágrafo, beleza? Cada tópico em um parágrafo, independente da quantidade de comandos ali que tiverem para vocês.
Destarte o conectivo conclusivo, por quê? Porque eu estou concluindo o meu parágrafo. As medidas de advertência e obrigação de reparar o dano não necessitam do plano individual de atendimento, né, que é o PIA, pois são medidas de execução imediatas, ou seja, realizadas no momento da sentença, tá? Precisava falar isso daqui, gente? A banca só está me perguntando quais medidas que dependem desse documento. Eu respondo só as medidas que dependem, tá? Então, tudo isso, gente, vocês vão fazer lá no rascunho de vocês, depois vão saber se vai caber ou não na folha definitiva, tá? Então, vou entregar o máximo que eu puder e que eu souber e que couber, né? Senão não adianta, não vai caber tudo, beleza? Então, isso daqui foi só uma cerejinha do bolo mesmo, para mostrar para o meu corretor, olha, eu sei demais sobre o PIA, beleza? O terceiro, né, agora, é o segundo. O que não pode deixar de constar no PIA, de acordo com o artigo 54, é o primeiro comando, e qual a diferença quando se tratar de medidas de semi-liberdade e internação. Então, agora a gente vai responder ao segundo tópico. Outro sim, de acordo com o artigo 54, ao elaborar o PIA, deve constar no mínimo os resultados da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados pelo adolescente, a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional, atividades de integração de apoio à família, forma de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual e as medidas específicas de atenção à saúde. Além disso, aí eu respondi o primeiro tópico, isso daqui não pode deixar de constar no PIA, tudo que precisa. Gente, se a banca pediu, cite ao menos 3 ações que não podem deixar de constar, eu entrego as 3, tá? Se sobrarem minhas na hora que eu fiz o meu rascunho, eu entrego mais se eu souber, tá? Eu entrego onde estão previstos isso, caso a banca não coloque para mim, tá bom? Além disso, agora é o quê? É o segundo tópico. Aí eu vou pôr um ponto final e vou colocar um conectivo para responder o segundo. Uma resposta bem organizada. Quando se tratar de medidas de semi-liberdade e internação, que faltou uma vírgula, né? Deverá constar, além do que já foi citado anteriormente, a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida, a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. Ele poderá participar de quê? Das quais, tá certinho? Eu corrigi no meu próprio texto, vocês estão vendo, né, gente? É costume. E a fixação das metas para alcance de desenvolvimento das atividades externas. E o PIA será elaborado no prazo máximo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Isso daqui também foi mais uma cereja do bolo. Pediu isso daqui para mim? Não pediu. Tá? Por isso que eu falei para vocês que esse parágrafo ficou um pouco extenso, porque eu tinha que colocar tudo que era previsto ser colocado, porque eu tenho alunos que têm umas letrinhas minúsculas, tá? Então, assim, eles conseguem colocar muita informação. E para eu saber se está certo ou se está errado, eu gosto de montar um padrão de resposta que esteja ali no mesmo nível, tá? E agora o último tópico, né? O que era cobrado aqui. Conforme determina o artigo 12 do SINASE, às vezes, gente, a banca pode não colocar qual é o artigo, tá? E aí, se você souber, você entrega, viu? Qual deve ser a composição mínima da equipe técnica ao tratar dos programas de atendimento ao adolescente, né? Então, agora ela quer saber com relação à equipe técnica mínima, né? Por fim, é um conectivo conclusivo, por quê? Porque é o meu último parágrafo, tá? E eu tenho que deixar isso bem sinalizado para o meu corretor. Olha, agora vai acabar aqui a minha redação. Para garantir um plano de atendimento individual eficiente, ou seja, que alcance os resultados esperados, precisamos de uma equipe técnica responsável pela demanda mínima de cada área. Isso daqui é o quê? É um tópico frasal, tá? Apresentando o que eu vou responder, organizando a minha resposta. Dessa forma, consoante determina o artigo 12 do SINASE, a composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais da área de saúde, educação, tá aqui a resposta, né? Saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de referência, podendo outros profissionais serem acrescentados às equipes para atender às necessidades específicas do programa. Tá vendo, gente? É difícil? Conte pra prof se é difícil.
Não é, né? É um texto que tem que estar bem organizado, né? Vocês têm que treinar bastante, porque é muito diferente vocês fazerem questões objetivas, né? Igual quando começaram a entrar os alunos, né? Alguns alunos para a plataforma, para a minha mentoria, eles sabiam muito realmente, estavam acertando várias questões sobre o SINASE, sobre o ECA, mas na hora de passar para o papel é diferente, na hora de montar um texto é diferente, né? Porque é algo que a gente tem que escrever, algo que a gente tem que transmitir e que a outra pessoa ela vai ler e vai entender exatamente aquilo que estava na cabeça da gente, né? Isso é que é escrever, isso é que é passar algo para o papel, é algo que vai ser, qualquer pessoa vai pegar, vai entender e é exatamente aquela ideia que eu queria passar, né? Isso parece muito simples, mas quando a gente vai colocar em prática não é bem assim. Por quê? Porque exige realmente a prática, né? Só assim a gente vai conseguir chegar ali próximo da perfeição, porque perfeição só Deus, né? Você viu que a prof fez o texto ali e faltou uma vírgula, né? Então assim, perfeição não existe, a gente chega o mais próximo possível de alcançar. Não é verdade? Então, gente, treinem bastante, tem que treinar muito, tem que pegar várias questões mesmo ali do assunto do SINASE, do ECA, montar o texto, colocar conectivo, organizar bem a resposta e tenha um profissional para corrigir o texto de vocês, tá? O acompanhamento desse profissional é muito importante, porque quando a gente está treinando para o objetivo, o que a gente tem? A gente tem os gabaritos, não é verdade? A gente tem ali, faz o exercício, depois vai no gabarito e olha, gente, nossa, eu errei essa, eu tô ruim em crase, hein? Nossa, eu errei essa daqui, não, regência, errei várias hoje, tem que estudar mais regência. Então, é por meio do gabarito que a gente consegue ver como que tá a nossa evolução, o que a gente está conseguindo construir de conhecimento. Com a redação, a gente não tem. Então, a gente precisa de um profissional habilitado para fazer essa correção e para falar onde a gente está errando. Olha, fulano, você está errando muito crase. Olha, o que você está escrevendo aqui ninguém entende. Você está jogando um monte de informação e essa informação aqui, ela não tem um encadeamento lógico, tá? Você fala de uma coisa, depois fala de outra, depois volta a falar daquela coisa lá de cima que você nem concluiu, tá fazendo períodos muito grandes, a falta de vírgula tá prejudicando o entendimento do que você tá querendo transmitir. Então, assim, a pessoa habilitada para isso, um profissional da área mesmo, vai conseguir entender o que você precisa ajustar e vai acompanhando você até o dia 5 de novembro, aí para no dia 6 você arrebentar e conseguir garantir a sua vaga, tá bom? Um beijo para vocês, aguardo vocês lá no meu Instagram, tá? E vou postar essa redação para vocês conseguirem estudar e para vocês treinarem lá também, beleza? Um beijo e até a próxima!